Entrando na parte de problemas e equações de primeiro e segundo grau, na aula a gente falou sobre alguns métodos, os principais são, para primeiro grau, por substituição, que é o que vocês vão usar, tipo, em praticamente todos os exercícios, não só de primeiro grau, tipo, a gente usa muito substituição, que é que vocês isolam uma incógnita, acham um valor, tipo, y menos 2z, que significa a mesma coisa que x, e toda vez que você vê x, você substitui, encaixa isso que você achou, essa igualdade. Ou o método da adição, que você forma lá as suas equaçõezinhas e você vê que você consegue ou cancelar todos os incógnitas que você não quer, ou que você consegue ficar com todas as incógnitas que você quer na sua resposta. Aí você vai ou somar ou subtrair todas aquelas equações. Um exemplo bom dessa foi o que a gente fez no simulado 2. Tem uma questão que foi muito boa para método da adição. Você podia fazer por substituição, podia, e ia dar certo, mas a adição ia ser muito mais rápida. A de equação de segundo grau, é muito difícil vocês pegarem um exercício que faz assim, toma essa equação de segundo grau, resolva. Pode acontecer, mas não é o mais usual. O que vai acontecer muito, a gente vai fazer dois exemplos, tem um exercício de primeiro grau que do nada vira segundo grau. Tem um exercício de PA que você vai fazendo a conta e você cai numa equação de segundo grau. Polinômio, cai em segundo grau. Então, precisa saber resolver a equação de segundo grau. Tem Bhaskara, tem soma-produto, tem relações de Girard, mas o Bhaskara é mais tradicional. Na nossa aula eu falo direitinho, assim, sobre cada um deles, mas Bhaskara precisa guardar no coração. Você pode guardar dessa forma aqui, toda a fórmula de uma vez, ou você pode fazer separado. Você pode fazer o delta, que é o que está dentro dessa raiz, e depois fazer a incógnita, mas eu vou mostrar como é que faz isso agora no exemplo. Nessa lista, a gente vai treinar muito resolução e formação de equação, que é uma coisa que muitos já vieram me falar que tem mais dificuldade, tipo, de ler o enunciado e criar a equação certinha. E aí a gente vai ter que treinar isso, tipo, só treinando mesmo, não tem muita teoria, assim, não tem uma receitinha. Então a gente vai fazer um exercício da FAMEMA de 2020 também. Um grupo de N amigos decidiu comprar um presente para uma de seus professores. O preço do presente é de R$ 396 e será dividido em partes iguais entre eles. No dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra, o que resultou em um aumento de R$ 3 na parte de cada um dos amigos que restou no grupo. Gente, tem um negócio na minha tela. Eu acho que ele quer um número N de amigos no grupo original. Então, vamos olhar por partes para criando as equações. Ele fala para a gente que o preço do presente é R$ 396 e será dividido em partes iguais entre esses N amigos. Ele já deu N como a incógnita de quantos amigos tem. O X foi a incógnita que eu escolhi para o preço que cada um deles vai pagar nesse presente. Então, N é o tanto de amigos e X é o quanto cada um deles vai pagar. Agora, se vocês forem fazer, ou se vocês já fizeram esse exercício, tem que ter uma dessas equações, que na verdade é a mesma equação, só que escrito de formas diferentes. Então, você pode ter pensado, bom, é um presente de R$ 396, que vai ser dividido em N pessoas e vai resultar no quanto cada um deles vai pagar. Ou então você pode pensar, cada um dos N amigos vai pagar X valor e vai dar no total o valor cheio de 396. Ou, por fim, tem um presente de R$ 396 que, se for dividido em X reais, vai dar para N amigos. Qualquer uma dessas equações tá ótima, porque na verdade são a mesma, né? Aí ele fala que no dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra. Então, você vai na linha de baixo, pega qualquer uma das equações que você usou, eu usei como exemplo essa do meio, e aí você tem que substituir. Onde estava o N, você tem que colocar N menos 1, porque menos o amigo que desistiu. O que resultou em um aumento de R$ 3 na parte de cada um dos amigos que estão no grupo. Então, onde estava o X, vai virar X mais 3, porque tinha um valor X, cada um ia pagar, e agora cada um vai ter que pagar esse valor mais R$ 3. Fazendo isso daqui é a gente transformando o enunciado em equação. É isso que a gente acabou de fazer. A partir de agora é olhar e fazer matemática. Então, assim, você conseguiu fazer isso? Fica tranquilo e agora não vai olhar no enunciado até o final da questão para ver o que ele está pedindo. Então, a gente vai resolver, vai fazer essa distributiva, n menos 1 vezes x mais 3, que vai dar nx mais 3n menos x menos 3, que é igual a 396. Só que olha só,
Vocês iam ter provavelmente colocado só uma das equações, né? 396 dividido por n igual a x, ou 396 igual a n vezes x, ou até a terceira opção, porque, né, geralmente você escolhe só um. Independentemente de qual delas você escolheu, você tem que ter essa noção de que você pode ter que brincar com as equações. Então, nesse caso, você tinha que olhar, nossa, aqui tem um n vezes x. Se você escolher essa equação, você fala, olha, já vi que é um valor que dá igual a 396. Se você escolheu essa, você tem que olhar e falar, nossa, eu tenho uma equação que tem o n e que tem o x, e que basta passar o n para esse lado que vai ficar n vezes x. Então, tem que ter esse jogo de cintura. Então, aqui eu vi que tem n vezes x, que eu já sei o valor, que é igual a 396, e aqui eu tenho x, que é a mesma coisa que 396 igual a y. E por que que eu escolhi o x? Observem que aqui tem o n, aqui não tem nenhuma incógnita. Em nenhum outro lugar tem o x. Então, provavelmente, quando eu substituir, eu vou ficar só com uma incógnita na minha equação. Eu consegui eliminar o x, o que é bom, porque daí se a gente tem uma incógnita e uma expressão só, significa que provavelmente a gente vai conseguir achar o resultado. Então, vamos lá. A gente achou 396 igual a 396. É só eu passar esse 396 para o outro lado que ele vai virar menos 396. 396 menos 396 é igual a zero. Então, a gente cancela. Então, a gente fica com zero igual a 3n menos 396 dividido por n menos 3. Esse dividido por n pode ser complicado. Tipo, a gente não quer coisa no denominador. Então, a gente vai tentar eliminar ele. Como a gente pode eliminar? A gente pode deixar todo mundo com o mesmo denominador. E a gente faz isso usando o MMC. Todos os outros denominadores, em tese, são 1. Então, o MMC de n e 1 seria n. Então, a gente vai colocar o n embaixo de todos eles. E se você multiplicou o denominador por n, você tem que multiplicar o numerador por n também. Então, no 3n, tem que fazer vezes n. Menos 396, deixa quieto porque você só multiplicou por 1. Então, é como se você multiplicasse por 1. E menos 3 vezes n também. Aí você pode cortar o denominador, que é igual em todos os casos, e do outro lado da igualdade está um zero, então pode fazer isso. E você fica com 3n ao quadrado, menos 396, menos 3n. Observem que 3, menos 3 e menos 396, todos eles são divisíveis por 3. Isso é um exemplo, igual a gente fez o MMC agora, de MMC e MDC que você meio que faz de cabeça, que você olha e fala, nossa, dá para cancelar, dá para facilitar a minha vida. Você não precisa pegar e fazer uma chave. Se quiser fazer, também tá tudo bem. Mas aqui você olha 3 e 3, você fala, nossa, que vontade de cancelar. Aí você olha 396, você fala, será que é divisível por 3? Aí você tenta. E você vê que você consegue cancelar o 3, porque vai ficar 1 no n ao quadrado. Aí vai ficar menos 1 n, porque você dividiu 3 por 3. E menos 396 dividido por 3 dá menos 132. E aí já facilitou um pouco minha vida, porque se eu for fazer Bhaskara, a gente vai precisar dos coeficientes. Quanto maior o coeficiente, maior a chance de eu errar a minha conta, porque os números vão ficar gigantes. Então, caímos numa equação de segundo grau. Foi o que eu falei. A gente veio de uma equação do primeiro grau, um sistema linear de primeiro grau, e caiu em equação de segundo grau. Por isso que é importante a gente saber Bhaskara. Isso vai acontecer em vários exercícios. Bhaskara, a gente trabalha com os coeficientes. Coeficiente é o número que vai multiplicar a incógnita. E a gente sempre faz na ordem alfabética, do maior grau para o menor grau. Então, a gente, seja uma equação de primeiro grau, seja uma equação de segundo grau, seja um polinômio, não importa. Você sempre tem que organizar do maior grau da incógnita para o menor e deixar só o zero do outro lado da igualdade. Aí você faz pela ordem alfabética. O coeficiente do maior grau é A, do segundo menor grau é B, do terceiro menor grau é C. No caso, a gente só tem 3 termos, então é só ABC. Então, a gente tem aqui, que eu falei para vocês que vai fazer Bhaskara separado. Então, aquilo que estava dentro da raiz em Bhaskara é o que a gente chama de delta. Eu prefiro primeiro resolver delta e depois colocar na incógnita, na fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B é o termo que está multiplicando a incógnita elevado a 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4a, a gente vê que é 1, porque tem 1 multiplicando n ao quadrado, e c é menos 132, que é nosso termo dependente. Aí você vai substituir aqui na nossa continha de delta,
vai fazer a conta e vai achar que delta é igual a 529. Aí, quando você acha delta, você pode, enfim, para a conta de Bhaskara. O menos b ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, é por isso, ó, a gente vai mexer muito com o coeficiente. Por isso que eu tentei reduzir a equação para facilitar a minha vida agora. Só por isso mesmo. Então, a gente vai substituir os coeficientes e o valor que a gente achou de delta. E agora a gente vai tentar eliminar a raiz, como a gente puder. Se você colocar 529 na chavinha, você vai tentar dividir por cada número primo, o menor número primo possível. Então, você vai tentar por 2, não vai dar. Por 3, não vai dar. Por 5, não vai dar. Por 7, não dá. Por 11, não dá. Por 13, não dá. Você vai indo. E você vai vendo que não vai dar até que 23 você vai conseguir dividir. E quando você dividir 529 por 23, vai dar o resultado 23. Só que se 529 dividido por 23 é igual a 23, isso significa que 529 é a mesma coisa que 23 ao quadrado. Se 529 é a mesma coisa que 23 ao quadrado, a raiz quadrada de 529 é igual a 23. Outra coisa que a gente pode fazer também é olhar a unidade da raiz. Então, a raiz é 529. Aí você vai pensar, que números que quando eu multiplico fazendo ao quadrado, dá unidade 9. 1 vezes 1 é 1, então não dá. 2 vezes 2, 4, não dá. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 6 não dá. 5 vezes 5, 25. 5. 6 ao quadrado, 36. 6. 7 ao quadrado, 49. Então, 3 e 7. 8 ao quadrado não dá, 9 ao quadrado não dá, 10 ao quadrado não dá. Então, você vai ver que se você multiplica 3 ao quadrado e 7 ao quadrado, a unidade vai dar 9. E não tem outra opção além desses números que a gente acabou de falar para ficar na unidade, né? Independentemente. Então, você vai fazer 3 ao quadrado, não vai dar 529. 7 ao quadrado, não vai dar. 13 ao quadrado, 17 ao quadrado. Até que, enfim, você vai fazer 23 ao quadrado, e aí vai dar 529. Aí vocês podem ver como que vocês preferem fazer. Só mais uma dica de coisa que dá para fazer para achar a raiz quadrada. Então, vocês acharam que a raiz quadrada de 529 é 23. A gente vai fazer a continha. Menos 1 mais ou menos 23 dividido por 2. Então, você tem dois caminhos que você pode seguir. Então, a gente vai fazer somando e subtraindo. Um vai dar 12 e o outro vai dar menos 11. Aí, você volta para a enunciado e vê o que significa N. N significa número de amigos. Número de amigos não pode ser negativo. Então, você elimina o menos 11 e descobre que eram 12 amigos no grupo original. E assim, a gente achou a resposta do nosso problema. Esse exercício aqui é muito parecido. É da Unifesp, da última prova deles também. É adaptada porque é uma questão dissertativa que tinha A e B. E a questão B era mais geometria. Então, ele fala que as figuras indicam, em vista superior, duas caixas retangulares. A caixa 1 possui duas bolas verdes idênticas ao longo de toda a área. Possui bolas... Gente, meu Deus, tá ruim. Bolas verdes idênticas ao longo de toda a área de sua base, sem superposição e sem espaço entre elas. A caixa 2 possui bolas azuis idênticas ao longo de todo o seu contorno interno, sem superposição e sem espaço entre elas. Admita que a caixa 1 tenha 1.591 bolas verdes, X colunas de bolas verdes e Y linhas de bolas verdes. Sabendo que a diferença entre X e Y nessa ordem é igual a 6, calcule X e Y. Então tá, a gente leu o enunciado e agora a gente vai por partes. Ele fala pra gente, admita que a caixa 1 tenha 1.591 bolas verdes, com X colunas de bolas verdes e Y linhas. E como você vê que tem uma bola por coluna e uma bola por linha, significa que o tanto de linhas que tem é o tanto de bolas que tem na vertical. E o tanto de colunas que tem é o tanto de bolas que tem na horizontal. Como é uma caixa retangular, ele fala pra gente que é uma caixa retangular, a gente pensa na geometria, né? Na área de um retângulo. Que ficaria o quê? Horizontal vezes vertical. Então, você vai fazer o tanto de linhas vezes o tanto de colunas, x vezes y, igual ao tanto de bolas que você vai ter no total, que é 1.591. Então, aqui você já conseguiu a sua primeira equação. Se você continuar lendo, ele fala, sabendo que a diferença entre x e y nessa ordem, ele nem precisava ter falado nessa ordem. Se ele falasse a diferença entre x e y, você já tem que colocar nessa ordem, x menos y. Se ele falasse diferença entre y e x, você faria y menos x.
é igual a 6. Então, x menos y é igual a 6. E ele pede para você calcular tanto x quanto y. Aqui a gente já conseguiu as nossas duas equações. Vamos para a continha. Eu vou fazer por substituição. Não tem como fazer por adição aqui, porque x vezes y impede a gente de fazer isso no momento. Então, eu vou isolar o meu x, passei o menos y para o outro lado da igualdade e vai ficar 6 mais y, que na verdade é a mesma coisa que x. Então, toda vez que eu ver x, eu posso colocar 6 mais y. Eu vou fazer isso aqui na primeira linha. O x vezes y vai virar 6 mais y vezes y igual a 1.591. Então, eu só substituí. Eu peguei esse valor de 6 mais y, que é a mesma coisa que x, e coloquei lá no lugar do x na outra linha. Então, aqui a gente vai fazer uma distributiva. Vai ficar 6y mais y ao quadrado igual a 1.591. Tem um termo ao quadrado, uma incógnita ao quadrado, então eu já percebi que é uma equação de segundo grau. O que a gente faz? Deixa na ordem. Y ao quadrado mais 6y menos 1.591. Deixei do maior grau para o menor grau para o termo independente. E o termo independente ele passou, virou negativo, e do outro lado tem que ficar um zero, do outro lado da igualdade. Aí a gente vai resolver essa equação por Bhaskara de novo. Eu vou fazer o delta, usando os coeficientes, que seria A igual a 1, B igual a mais 6 e C igual a 1.591. Então, a gente substitui na continha de delta, vai fazendo a conta e a gente acha que o delta é igual a 6.400. O y, a gente coloca a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, a gente continua fazendo a conta. Então, a gente substitui pelos coeficientes que a gente já conhece e pelo delta, que é 6.400. 6.400 fica dentro de uma raiz quadrada. Vamos tentar eliminar ela. A gente vai utilizar, inclusive, uma das propriedades que a gente já conversou hoje. Tem dois zeros aí, e é uma raiz quadrada, ou seja, ele quer saber coisas que se multiplicaram duas vezes. Se tem dois zeros, é porque foi multiplicado por 100. Se foi multiplicado por 100, 100 é 10 vezes 10. Então, eu já sei que aqui vai ter um 10 nessa raiz. Ou você pode pensar de uma outra forma, você pode desmembrar por aquela propriedade da multiplicação. 6.400, você tira a parte do zero, porque a potência de 10 é mais fácil de lidar, geralmente. Então, você sabe que 6.400 é a mesma coisa que 64 vezes 100. Então, você deixa a raiz de 100 vezes a raiz de 64. Raiz de 100 é igual a 10, raiz de 64 é igual a 8. Essas raízes de números menores, às vezes você sabe até de cor, ou você pode fazer a chavinha sem problema. Então, o resultado dá 8 vezes 10 igual a 80. Você substitui ali e faz as duas contas possíveis. Um você faz a adição de 80 e outro subtração. E aí você encontra que os dois resultados possíveis são 37 e menos 43. Só que y é o quê? Vamos pensar na unidade. É linha. Acha linha ou coluna? Não pode ser negativo. Então, não pode ser menos 43, tem que ser mais 37. Então, nosso y é igual a 37. Então, a gente achou o y. Falta o x. Vamos voltar lá porque a gente tinha. Ele falou pra gente que x menos y é igual a 6. Só que a gente acabou de achar que y é a mesma coisa que 37. Então, x menos 37 é igual a 6. Passa 37 para o outro lado da igualdade, isolando o x, que é a incógnita que a gente quer achar o resultado, fica 6 mais 37 é igual a 43. E assim a gente encontrou tanto o valor de x quanto o valor de y. Eu queria mostrar para vocês com esses dois exercícios como vocês podem passar de um exercício de equação de primeiro grau, problema de primeiro grau, para uma equação de segundo grau. Que realmente é meio difícil você ver a equação de segundo grau no enunciado, mas às vezes ela aparece quando a gente menos espera.